bem? Tudo bem? Tudo, amiga. E você? Tudo bem também. Você tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tô. Você também tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Deixa eu ir arrumando. A gente vai arrumando os cenários, vai arrumando as coisas. Peraí, É isso aí. pronto. Aqui, antes da gente começar a conversar sobre o Theta Healing, vamos nos apresentar para as pessoas. Eu queria que você começasse se apresentando. Tudo bem. Ai, bom dia, gente. Eu tô desacostumada a fazer live de manhã. Oi, tudo bem? Vamos lá, sou Camila, né? Pra quem não sabe, eu e a Ju fomos colegas de faculdade, amigas de faculdade, né, Ju? E sou Relações Públicas, formei na PUC. Hoje em dia eu moro no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, mas sentia que faltava algo. E comecei a buscar meu propósito. E ainda estou em busca do meu propósito, porque é uma busca constante, né? Mas hoje eu trabalho com diversas terapias. E o Theta Healing, ele entrou na minha vida justamente para eu me reencontrar, né? E aí depois outras terapias vieram. Mas eu sigo no caminho do autoconhecimento desde 2006, 2007. Logo quando eu voltei dos Estados Unidos. Você lembra, né, Ju? Então, é isso. Acho que é isso, né? E quais terapias que você trabalha? Theta Healing? Nossa, Ju, é tanta coisa. Olha, hoje em dia eu falo que eu tô pra. Eu tenho feito muitas misturas, assim, sabe, das terapias. O Theta Healing, sim, ele é meu carro-chefe. Eu atendo muito com Theta Healing e dou o curso também, né? Como você sabe, a gente vai divulgar aqui. Bom dia, meu amor. Então, mas eu tenho curso de barras, reiki, de vários tipos, trabalho com mesa energética, com radiestesia, trabalho com tarô, trabalho com floral xamânico, são várias frentes aí que eu trabalho. Então agora eu vou me apresentar, né? Assim, eu vi que até agora entraram pessoas aí que são já minhas amigas e conhecidas. Oi, Carla. E eu sou a Juliana Lara, fui colega de faculdade da Camila, aqui na PUC Minas. Como diz ela, colega e amiga de faculdade, né, amiga? É diferente. E nos encontramos agora nessa vida aí de terapeutas. Nunca imaginei que nós íamos estar traçando aí o mesmo caminho, pelo menos caminhos parecidos. E eu também vim de uma transição de carreira, sofri síndrome do burnout e decidi que estava na hora de mudar meu rumo. E aí eu fiz o curso de coaching para me tornar coach, mas acabou que ele serviu também como um processo maravilhoso de autoconhecimento. E daí para frente eu vim também investindo em terapias energéticas, como as barras de Axis. Fiz curso de Theta Healing com a Camila, o DNA básico, vou fazer o avançado agora em Tá. julho. Uhum. E, e que sou mestre em Reiki também, então trabalhei com várias terapias. Meu propósito é cuidar das pessoas, né? É cuidar de pessoas. Então, sejam elas pessoas físicas ou pessoas que estão dentro de empresas angustiadas e precisando de um alívio, de uma leveza na vida, né? Mas então, Compartilho do mesmo propósito. pois é. Acho que todos nós terapeutas, né, compartilhamos desse propósito de cuidar das pessoas. É isso que deixa meu coração feliz, sabe? Ontem, depois de um atendimento, eu fui deitar e falei: Meu Deus, que delícia é quando a gente está fazendo aquilo que a nossa alma pede, né? Nossa, é uma sensação de realização tão grande, mas tão grande, que eu senti que eu estava flutuando aqui na minha casa. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? Claro que a gente tem os nossos desafios, né? A gente tem os nossos aprendizados, mas é tão bom, né? Quando a gente recebe e quando a gente dá também. Com certeza. Então, aproveitando que você está falando aí desse atendimento de ontem, conta pra gente aí o que que é o Theta Healing.
O Como Theta que Healing. funciona? Uhum. Bom, a minha história no Theta Healing, ela veio para poder me libertar realmente, né, de algumas crenças limitantes que eu tinha. Mas o Theta, ele não é só crença. Eu caí no Theta por causa disso. A época, 2017, 2016, estavam se falando muito sobre crenças limitantes, né? O tanto que o nosso comportamento, o nosso sistema de crença limita o nosso crescimento. E eu percebia que eu estava numa zona de conforto muito grande. Na empresa que eu estava grávida e já estava na empresa há um bom tempo. E eu não conseguia, às vezes, adicionar à minha rotina coisas que me levassem para frente. Então, eu estava percebendo que eu estava me paralisando, eu estava me estagnando mesmo, né? E aí me falaram do tarô e do tarô eu fui para o Theta Healing. O tarô me deu uma clareza e hoje em dia eu faço esse trabalho, né? Porque o tarô direciona, né? São os arquétipos que estão dentro da gente. Então, o tarô me direcionou e aí eu fui buscar o Theta Healing como forma realmente de alívio de questões. Então, o Theta Healing, ele trabalha alívio de questões emocionais, né? Ele trabalha a questão de limitação, né? Crenças, mas ele também faz uma coisa que pouca gente fala, que é o seu despertar para a sua espiritualidade. E a sua espiritualidade de um lugar de leveza, de um lugar de não estar ligado à religião, né? Aqui no Theta Healing a gente fala de conexão com o divino, né? Com Deus, com a criação, realmente. Pode parecer um tanto quanto, não sei, abstrato quando eu falo disso, mas a gente consegue acessar o amor incondicional. Sentir, o Theta Healing não é só uma terapia, ela te faz sentir também, né? Todo esse amor da criação. Então a gente fala muito de amor incondicional, a gente fala muito de liberação, mas a gente também fala de nutrição, né? Desse lugar assim de nutrição do Deus, da conexão, da questão da gente olhar para o mundo como se ele não fosse um mundo somente físico, mas que existem outros planos da existência, né? Então, é isso. O Teta é isso. É, e é bom deixar claro também essa questão do outro plano da existência, né? Eu imagino ele assim como um degrau, assim, sabe? Quando vai entrar em Teta, a gente tem Uhum. planos do universo, né? Que as Do pessoas acham que, universo. ai, tem a ver com espiritismo, Não, gente, são 7 planos do universo. Então a gente vai subindo, 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 né? Isso. Não tem nada a ver com outra vida, nada disso. São 7 Não. planos do universo. Apesar que o Teta fala disso, mas se você não acredita em outra vida, tá tudo bem. Porque a gente acredita dentro do Teta que existem 4 níveis de crença. O último nível de crença, ele está relacionado aos seus ancestrais. Tataravô. Ou se você acredita em outra vida, uma outra vida que você viveu. Então a gente trabalha esses 4 níveis de crença, né? Porque um é nível de infância, são as crenças que a gente adquiriu na infância. 2 são as crenças de nível genético, sim, porque a gente herda, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Não só a cor dos olhos, a cor do cabelo, mas também o que eles acreditavam, né? Então, isso está nas nossas células. A Tá no nosso nível DNA. Isso está no nosso DNA, exatamente. E no terceiro nível, na verdade, são essas, né? Mais antigas, você pode acreditar que é taravô, você pode acreditar em outra existência, mas aí independe. Isso vai fazer sentido para você, independente da crença religiosa que você tem. E o quarto nível são as crenças de nível de alma mesmo, né? São as verdades absolutas, os autodecretos que a gente fez para a gente mesmo. Então é aquela coisa assim, se você acredita lá no seu ser que você nasceu para sofrer, não adianta
eu te mostrar várias coisas e te levar para vários caminhos, você vai sempre cair no autossofrimento, né? Naquele lugar de depressão, né? Então, aquele lugar de tristeza profunda. Então, o Teta também é muito bom para trabalhar isso. Oi, Kel! Tá entrando tanta gente linda aí, ó. Eu tô doida pra dar. Lindo! Deixa eu aproveitar e Oi, falar meu oi pra todo amor! mundo, gente. Tem minha tia Fátima, meu tio Oi, tia Luiz, estão Fátima! primos, primas, Que amigos, tá todo delícia, mundo Ju! Família! Estamos num papo de família aqui, 11 horas da estamos num manhã. papo de família. Que Mas delícia! me conta, como que funciona a sessão de teta e como que essa sessão de teta pode ajudar as pessoas a trabalhar os seus sentimentos aí durante esse período de quarentena? Então, geralmente a pessoa traz uma situação, né, para mim. E aí ela fala, Camila, olha, eu tô ansiosa, com medo de dinheiro, do dinheiro faltar. Aí a gente vai trabalhar questões de escassez, né? De crenças limitantes. A gente vai sempre tentar chegar na raiz da questão. Porque quando a gente chega na raiz, a gente faz uma limpeza profunda nas questões. Então, tem muita questão. Você pode trabalhar sentimentos de ansiedade, você pode trabalhar sentimentos de escassez. Às vezes, os clientes não estão chegando, então a gente vai descobrir o porquê, né? A gente vai descobrir o padrão. O bom do Theta Healing é que nós vamos juntos. Então, ele vai te contar uma historinha. Então, às vezes, uma situação, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Tá, nós vamos cair em relacionamento, porque eu amo trabalhar relacionamento. Uma menina, né, uma cliente que eu atendi, ela chegou para mim com uma situação de um boy. Oi, Rosângela! De um boy que não assumia ela de jeito nenhum. O boy vinha e ia. E vinha e ia, vinha e ia. E aí a gente foi traçando paralelos, né? Ela foi me falando, aí ela foi na adolescência, no primeiro namoradinho, aí a gente limpou coisas do primeiro namoradinho, até que chegou aonde? Papai. Aí Hum. chegou em papai, a gente foi mexer nas questões de pai, né? Oi, meu amor. A gente foi mexer nas coisas de pai. Então, ela tinha perdido o pai muito cedo. Ela perdeu o pai muito cedo, não, com 18 anos. Então, o padrão de rapazes que ela estava procurando eram rapazes que eram pai para ela, né? Então, ela estava colocando esses rapazes no lugar de pai. Mas isso é perigoso, porque pai é um só, e a Ju aí, consteladora, sabe, né? A gente querer colocar o marido no lugar de pai, o companheiro no lugar de pai, né? Então, muitas vezes, ela apresentava um comportamento muito carente e fazia com que o boy, ó, corresse dela. Então, a gente não vai olhar a questão do boy. O boy resolve a questão dele para lá. A gente vai limpar nela o que está fazendo ele enxergar esse comportamento, às vezes, nela, e está fazendo repelir ao invés de juntar. Esse é um exemplo que eu gosto de dar. Mas tem questões, por exemplo, a gente estava falando sobre questões financeiras, né? Eu atendo muita gente, principalmente agora nesse período de quarentena, está acontecendo muito que está ativando as nossas células ancestrais na seguinte situação, aonde passado de guerra, de escassez, de falta mesmo, né? De medo de ficar sem comida, de ficar sem ter dinheiro, de não ter essa situação, de não conseguir se prover, isso tudo pode ter vindo lá dos nossos ancestrais. Então, eu tenho trabalhado também muitas questões ancestrais em relação a isso. Além do E isso que, pode né? estar vindo à tona agora por causa da Sim, por pandemia? causa da quarentena. Além do que, né, gente, nós somos um país, porque também nós somos as crenças do país. Nós somos um país que tem dificuldades com a questão financeira, né? A gente sabe aí. Então, isso é como se fosse gatilhos, isso está ativando gatilhos nas pessoas, né? A parte boa é que dá para trabalhar. Dá para viver com mais leveza, né? Dá para acionar a criatividade das pessoas e sair desse lugar, desse poço
fundo, às vezes, né, dessas crenças aí limitantes. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho de downloads, Ah, porque downloads são eu acho maravilhosos. O que que, que é que, que você falou assim, negócio de reprogramar ou de limpar e tudo, e eu acho que o download tem um papel importantíssimo nisso aí. que acontece no Teta? Eu vou remover, né? A gente remove. Eu não, o criador, tá, gente? A gente trabalha dentro do Teta Healing com o criador. Então, o criador vai mostrando ali quais são as crenças que precisam ser removidas para aquela situação, aquele problema que você me trouxe, ele seja solucionado. E tem coisa que é muito rápida. Eu atendi uma menina ontem que o filhinho já tem 3 anos e ela quer desmamar o filhinho. E aí, com uma sessão, a gente fez umas limpezas nela, ela estava com medo, né, de entregar o filho para o pai. E aí, automaticamente, assim, ela falou que chegou em casa, ele já não pediu mamar. Então, já está um processo mais leve, realmente, né? Aí, desculpa, você perguntou dos downloads. Ok. E aí, nesse caso dessa menina que eu atendi, a gente limpou as crenças. Na verdade, ela estava num lugar onde ela estava com medo de entregar esse filho para o pai, com medo de dividir a maternidade com o pai e guardando esse filho só para ela, né? Então, o filho estava agarrado nela, né? Ali ele estava, é só minha mãe que eu tenho, é só a minha mãe que eu tenho. Então a gente retira todos esses sentimentos, retira todas essas crenças em relação, eu não posso contar com meu marido, eu sou sozinha, eu tenho que cuidar do meu filho sozinha, né? A gente vai retirando e a gente coloca downloads. O que são downloads? São novas crenças. Então a gente retira de um lado e coloca novas crenças de outro. E aí eu vou falando, posso trazer para você que você pode confiar no seu esposo, que ele também é pai, que ele é parte da família. Colocar o seu esposo no lugar de pai do seu filho no lugar de filho, você no lugar de mãe. Sabe? E aí a gente vai e coloca assim, sem ser responsável por tudo, porque às vezes a mulher assume esse papel, né? Ela quer trazer tudo para ela e ela às vezes não coloca o homem no lugar do homem, no lugar de apoio realmente. Isso a constelação fala muito, né, Ju? E aí depois a mulher chega, eu tô com dor nas costas, o menino não sai do peito, tô sobrecarregada. Mas é o quê? Energeticamente, a mulher está trazendo tudo para ela, né? Então, isso a gente vai descobrir na sessão e vai fazer as limpezas. E isso pode ter começado lá das ancestrais, né? Isso pode ter vindo de uma ancestral que sofreu alguma coisa com o marido que virou as costas e foi embora. Então, isso está nas células dela, ela vai carregando. Entendi. O Alisson tá pedindo a gente para falar mais sobre o financeiro. Sobre o financeiro, são várias crenças, né, na verdade, que a gente tem. Tá me vindo aqui de dizer, por exemplo, em relação ao Brasil, né, ao nosso país. Eu já morei nos Estados Unidos, quem já morou fora sabe, é uma outra pegada, né? Assim, a preocupação deles é com outra coisa, porque o financeiro não é uma preocupação. Então, são países que têm uma energia de prosperidade muito grande. Você vai ter outros problemas. Não estou dizendo que aqui é melhor que ali. Não, existem outros problemas. Mas, por exemplo, tem crenças muito enraizadas de pobreza, de miséria nas nossas células por causa do Brasil. Vou contar um exemplo para vocês. O Theta Healing, ele vem dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é um país próspero, é o mais próspero, né? Assim, não quero puxar sardinha, porque eu sou apaixonada pelos Estados Unidos, mas enfim, essa é a minha crença, tá, gente? Mas é um país muito próspero. Então, quando eles abriram para a gente poder dar curso online, eles pediram para a gente pagar uma taxa,
né? Então, olha, vocês têm que pagar essa taxa. Só que o dólar está quase R$ 6, né? E aí chegou aqui no Brasil uma bomba. Pelo amor de Deus, o povo passando fome! Por que esse povo não pensa na gente? E tal. A galera ficou louca. Mas é o quê? São crenças. Lá para eles, dinheiro não é problema. Eles são super prósperos. O dinheiro aqui que é escasso, é problemático, né? E aqui no Brasil ainda existe isso. A gente tem medo de ganhar dinheiro, a gente tem medo de ficar rico. Como assim, Camila? Mas se eu for rico, pensa no primo rico da sua família agora. Todo mundo não olha para a cara dele e fala, mas fulano é rico. Não é assim? O pobre, todo mundo junta, né? Ai, vamos lá, vamos ser pobre aqui, vamos ficar todo mundo quentinho aqui, abraçadinho, né? E o rico, não, todo mundo. Lá vem o metido. Nossa, lá vem o que não se mistura. Então, tem essas crenças, né, em relação à questão financeira, realmente, né? Por quê? Tem crenças no Brasil, por exemplo, que dizem que se eu tiver dinheiro, eu vou ser assaltado, eu vou ser sequestrado, né? Eu vou ser morto. Beleza, isso a gente está falando de crenças coletivas. Quais são as outras crenças, Camila? Por exemplo, um ancestral meu, ele pode ter perdido dinheiro no jogo. Ou E passado aí, fome. ou passado fome. E se isso está nas minhas células, automaticamente pode ser que eu ganhe dinheiro e perca na mesma velocidade. Pode ser que se eu tenho uma sensação que o meu ancestral lá atrás ele não pagou uma dívida, então pode ser que eu tenha a sensação que meu dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai, que eu estou sempre pagando dívida. Isso é seu? Não, mas está nas suas células. Porque o quê? A gente é atração, né, gente? Então, se eu acredito em uma determinada coisa, eu vou atrair aquilo para mim. Então, se eu acredito que na pandemia todos estão sem dinheiro, qual tipo de cliente que eu vou atrair para mim? Aquele chorão, aquele cliente que vai querer barganhar o meu preço, né? Porque eu estou acreditando, eu estou vibrando nessa frequência. Deu para entender? É o Alisson? É, o Alisson. Alisson. Quer mais exemplos? Como que é? Como que vocês querem? Como que a gente pode quebrar essas crenças? A gente pode fazer uns downloads aqui A gente para... pode fazer uns downloads. O que acontece? Downloads a gente chama no Theta Healing que são band-aids, né? A gente não Isso. vai fazer a cirurgia, porque a gente tem que retirar aquilo que não está servindo mais. A gente tem que achar a raiz do problema. Camila, você está me dizendo, então, que numa sessão de Theta Healing eu vou chegar nesse meu ancestral que lutou pela guerra, que não sei o quê. Vai. Dependendo da sua abertura, pode ser que na primeira você não chegue. Minha amada enteada está aqui. Eu amo contar o caso dela. Ela, para mim, é um caso de sucesso em relação aos níveis de crença e a cura que a pessoa está preparada. Natália tinha uma crença, uma fobia, vou contar, tá? Em relação à cobra. Então, ela teve que passar por 3 sessões diferentes para que a gente chegasse na raiz do problema, né? Oi, Mari, para a gente chegar na raiz do problema. Nossa, por que isso? Porque às vezes a pessoa não está preparada. É um caminho, né? Então, na primeira sessão, ela estava preparada para cá, a gente foi e limpou. Na segunda sessão, ela estava preparada aqui, a gente foi e limpou. Na terceira sessão, a gente achou a raiz do problema. Aí a gente limpou. Então, tem pessoas que vão chegar igual essa menina do filho com leite, né? O aleitamento. Foi assim,
ela já percebeu a melhora. Agora, tem coisas que são mais trabalhosas, né? E sim, podemos sim fazer downloads, mas a gente não vai achar a raiz do problema. Ou seja, isso em algum lugar vai ser recriado no seu cérebro, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai achar a raiz do padrão, né? Aonde foi que começou esse padrão de escassez, esse padrão? Por exemplo, pode ser que lá na infância o meu pai tenha perdido tudo. Então, eu tenho fobia de ficar sem dinheiro. Meu pai, pode ser que eu queira empreender e tenho medo de empreender, porque empreender na minha casa era oscilatório. Meu pai tinha e não tinha dinheiro, tinha e não tinha, tinha e não tinha. E a minha mãe tinha uma carteira assinada, né? E isso trazia uma falsa segurança para a família. Só que isso ficou registrado no meu cérebro. Então, você vai ver pessoas dizendo assim, eu nunca vou largar minha carteira assinada, E o né? concurso? E o concurso público. E hoje em dia tem muita gente repensando, né, gente? Porque o mundo está passando por são outros paradigmas, outras coisas. Então a gente está tendo muito que repensar as nossas crenças. Mari está dizendo aqui, o caso da Mari é legal, que ela conseguiu curar a crença dela de amamentação em uma sessão. É verdade. Por exemplo, o caso da Mari, ela estava com uma pojadura, né? O seio dela, o ducto, né? Que passa ali, quem é mamãe aqui vai entender. Ela tava inchado, né? Acho que deu uma mastite nela. Então, era caso de uma situação, vou contar, hein, Mari? Era caso de uma situação de infância, né? Ela não foi amamentada pela mãe dela. Então, isso acontece muito. E aí a gente voltou lá naquela situação, limpou, chegamos a uma questão da infância dela, muito forte, ela conseguiu visualizar, ela tinha 4 aninhos, limpamos. Foi, acho que questão de... Acho que no mesmo dia, o seio dela, ela conseguiu voltar a amamentar. Não foi isso, Mari? Me conta. Deixa eu ver. É isso mesmo? Acho que é, né? Tô vendo coraçõezinhos aqui. Mas é isso. Ju, quer perguntar mais alguma coisa? Então, a Isso Adriana foi está perguntando aqui se o Theta Healing, né, a sessão de Theta, é indicada também para problemas alimentares. muito, muito. Gente, eu perdi muitos quilos depois que eu entrei no Theta Healing. Calma, tá? Eu não tô vendendo pílula mágica de emagrecimento aqui, não. É trabalho de crença, entendeu? Mas tem muitas crenças em relação à alimentação. E sabe qual que foi libertadora para mim? Descobrir que o meu corpo é diferente do da Ju. Por exemplo, hoje eu sou vegetariana. Mas ser vegetariana para Ju, às vezes não funciona. Então a gente tem aquela lista de alimentos, né? Que a gente condena. Pão francês, batata frita, sabe? Aquelas coisas, massa e tudo. Hoje em dia eu como isso. Essa é a base da minha alimentação. Né? Não batata frita, mas assim, eu preciso comer arroz com feijão todos os dias em todas as minhas refeições, porque é daí que eu tiro a minha proteína. Então, por isso que é interessante um acompanhamento com o nutricionista e a gente também ir tratando as crenças relacionadas à questão de peso. Por exemplo, a questão de ganhar peso. No meu caso, a minha avó era obesa. Então, a gente tem era da minha mãe e passou para mim. A minha mãe, ela não se enxerga do tamanho que ela é. Então, muitas vezes, ela compra roupa G e ela é menorzinha que eu. Ela compra roupa G e ela me entrega. Ela fala, ai, comprei, ficou muito grande para mim. Porque ela se vê muito maior do que ela é. Eu fui parar Eu tomei, gente, remédio para emagrecer, fitoterápico aos 10 anos de idade. Porque a minha mãe não queria que eu sofresse com problemas de peso, né? Então, e ela me via muito maior do que eu realmente sou. E aí isso passou para mim.
Então, a gente vai tirando as vendas em relação a essas questões. E hoje em dia eu olho as minhas. E ficou para mim que eu era uma criança gordinha. Ontem eu estava vendo as minhas fotos de criança. Não, não tem nada disso. Então, se eu tenho a crença que eu era uma criança gordinha, o que que eu vou emagrecer? Mas eu vou sempre engordar, né? Porque as células são as mesmas. Então, essa é uma crença muito séria, que a gente pegou lá na infância, que a mamãe disse pra gente: você é gordinha, você tem tendência para engordar. Camila não pode comer sorvete. E aí fica tudo isso enraizado dentro da gente. Então, tem que se fazer uma limpeza realmente. No meu caso, tudo isso começou lá na minha avó. Né? E aí eu fiz a limpeza e fui entendendo. Não é que você vai sair podendo comer tudo. Não, você vai escutar o seu corpo. E você vai limpar as crenças para que você faça as pazes com o seu corpo. Certo? Respondi? Sim, eu acho que sim, né? Vamos ver o que que a Acho Adriana que vai sim. falar aí. É, A tia Fátima está perguntando quando sabemos que precisamos de uma terapia familiar. Tia, essa eu vou te terapia. responder. Fala, Ju. Como consteladora, eu vou te responder. Na verdade, você tem que observar a sua relação com seus filhos, irmãos, pessoas, né, próximas, parentes próximos, ou até parentes afastados, aquele que você tem ranço, é, e perceber se está acontecendo alguma repetição, né, se está tendo algum emaranhamento, porque o que que acontece? Às vezes você olha para um filho seu e fala assim, nossa, ele está repetindo o pai, ou ele está repetindo o avô, né? Então, assim, se você perceber isso, ou você está tendo dificuldade de relação com seu filho, igual a sua mãe teve com uma irmã sua, enfim. E aí você começa a observar as relações. Se você sentir que está tendo uma repetição de padrão, ou que alguém da sua família também não está conseguindo ir para frente igual o seu avô, enfim, observa. Se você sentir isso, aí tá na hora de você procurar uma consteladora para você fazer uma constelação familiar, ou fazer um Theta Healing para poder quebrar as crenças e às vezes pactos que aconteceram aí em outras gerações, né? Uhum. As barras de Axis também para fazer uma limpeza de crenças, uma limpeza energética. Todas essas terapias podem ser familiares, assim, pode te ajudar a quebrar paradigmas familiares. São Mas a complementares também, constelação, né, Ju? mas a constelação e o Theta Healing eu vou te falar que são poderosos nisso. É, Mas é. muito, muito Eu poderosos. indico muito. A gente dá para fazer algumas movimentações da constelação no Theta Healing, mas não é tão efetivo igual fazer uma constelação familiar. Eu indico muito a constelação familiar para casos de onde mais de um membro ali está tendo uma desarmonia, né? Eu indico porque aí você vai tratar o grupo, né? O Theta Healing a gente trata a pessoa, o que também reverbera no grupo, tá? Mas se você está passando por casos de mais de uma pessoa ou de mais de um membro da família, eu indicaria, sim. Outra coisa que a gente faz muito aqui, meu esposo é homeopata, né? E aí, no caso da homeopatia, ele trata um membro da família, mas o medicamento reverbera em todos. Então, todos são tratados ao mesmo tempo, mesmo um tomando. Isso é uma coisa que a gente percebe. E alguém perguntou aqui sobre criança. Sim, a questão da homeopatia, a gente pode fazer isso. O Henrique tem muitos casos de sucesso em relação a isso. E no caso da criança, podemos sim tratar de Theta Healing? Sim, podemos tratar Theta Healing sim com criança. Claro que a minha indicação é que você procure um terapeuta que esteja aberto a tratar crianças, tá? Porque criança, o atendimento é muito rápido, porque eles são muito rápidos. A criança tem que estar aberta, tem que ter uma relação de confiança. E eu vejo muito que para crianças a gente tem que ir muito para um lado lúdico, que às vezes o terapeuta que você escolher talvez não tenha esse lado muito lúdico. Então, pode ser que resolva uma situação, mas para ir mais aprofundado, pode ser que precise de alguém que tenha mais essa especialização.
porque cada um tem uma coisa que gosta de trabalhar mais, né? Eu Mas você vejo atende muito isso. criança? Eu não atendo muito criança, não. Eu atendo jovem. Eu amo atender jovem. Criança, não. Quem atende muito criança é o Henrique, Ah, tá. tá? Entendi. Eu Então, se não, a eu Adriana vou mais no precisar, ela pode te jovem. contatar aí, você passa para o Henrique. Sim, mas tem a minha enteada, ela inclusive, ela tá com um valor promocional de R$ 35. Ela atende. Ela atende criança, tá? E ela é super lúdica, ela adora atender criança. Ela tem 17 anos, é maravilhosa, super prodígio. Adriana, e é muito legal porque a sessão de teta, ela é conversada, né? Então, a pessoa que ela tem jeito com criança, ela vai perguntando, vai conversando, e vai levando ela, entendeu? E vai limpando as crenças, mesmo que ela não use essa palavra crença, porque talvez a criança não vai entender, ela vai levando a criança até descobrir a raiz do problema e limpar. Então, assim, Geralmente é papai não e tem mamãe, nenhum né, Diego? tabu, nenhuma dificuldade, nada, entendeu? Não é. Não tem nenhum limitador para atender criança, não. Muito pelo contrário. Eu fiz uma vez com o Davi, porque o Davi ainda não conversa muito bem, mas eu consegui pegar que o Davi estava super amuado, ele estava super preso com um brinquedinho, ele não queria soltar. E aí eu perguntei para ele, filho, o que está acontecendo? E aí ele me disse que o coleguinha bateu nele querendo o brinquedo. Isso é muito comum para questões de apego, tá? Começa lá na infância, esse negócio de ter que segurar tudo, segurar a pessoa, segurar dinheiro, segurar e não soltar. A pessoa às vezes fica acumuladora. E aí o Davi, ele tem 3 aninhos, né? Ele me disse que o coleguinha tentou pegar o brinquedo dele, então isso ficou marcado nele. E aí eu fiz as liberações e trouxe para ele que ele pode dividir, né? Que é seguro dividir o brinquedinho, que não vai faltar, né? Mas aí a criança, cada caso é um caso. A Mari está dizendo aqui, tá? No caso da Mari, sintoma de dentição. A bebezinha dela estava com sintoma de dentição e eu trouxe uma questão para ela que era assim bem emocional mesmo, né? A gente levou isso para ela. O que você está sentindo em relação a isso? Então, aí no caso o Henrique tratou com floral e homeopatia. Então trata a mãe e trata o filho também, né? É E interessante isso também. para dependência química, a tia Fátima está perguntando aqui, o Theta Healing ajuda a melhorar essa questão da dependência química? Sim, dependências químicas geralmente são desajustes na questão cerebral da pessoa, né? Então, claro, tem a raiz do problema, onde foi que começou, vamos limpar isso, mas depois a gente dá uns comandos para ajustar os níveis hormonais no cérebro, né? Então, consegue sim tratar questões de dependência química, mas o dependente tem que estar aberto. Ai, Camila, ele não tá. Posso me tratar? Pode. Porque o que, que a gente fala? Se é seu filho, no caso, o que, que a gente fala no Teta? E isso é legal que a Mari trouxe aqui. Muitas vezes o Davi eu não consigo ir nele, aí eu me trato, eu me limpo. A partir do momento que eu me limpo, eu tô limpando os meus descendentes e os meus ascendentes, né? Aqueles que vieram antes de mim. Mas você acha também que a dependência química, ela também pode estar ligada à nossa ancestralidade, não pode? Pode. Então, no caso, a mãe, por exemplo, a mãe tem um filho que é dependente químico. A gente vai na mãe, vamos descobrir na mãe o que, que é que tem, aonde está esse comportamento, na verdade, que a gente pode limpar, que vai reverberar no filho. E aí vai fazendo um tratamento, né? Porque eu acredito que não é uma sessão somente, vai fazendo um tratamento para que o filho se abra, né? E aí o filho venha, né? No caso também a própria constelação, né, Ju? A constelação ajuda muito nesse caso. Porque eu acho que isso também, a dependência química, talvez também seja um padrão de repetição. Às vezes, Sim, um tio que a mãe teve, que o filho nem conheceu, foi dependente químico e foi excluído.
né? E agora esse filho vem ser dependente químico para ocupar o lugar desse tio que ele nem conheceu, que foi excluído. Sim, Porque dentro da constelação familiar tem as três leis do amor, né? Que é o dar e receber, o direito a pertencer, que é muito importante quando a gente exclui qualquer pessoa da família. Depois vem outra pessoa que não tinha nada a ver com a história de outra geração para substituir. Então é muito importante a gente aceitar toda e qualquer pessoa da nossa família. O chato, o ladrão, o criminoso, não interessa. Todos têm direito a pertencer, né? E a hierarquia, que quem vem primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Então, assim, vai que alguém da família foi excluído lá numa geração lá atrás, que eu nem conheci, mas hoje eu sou dependente químico para dar lugar a essa pessoa, né? Então, às exato. vezes, a raiz do problema está lá atrás. Uhum. E aí, no caso, pode tratar a mãe, né? Não precisa ser o dependente em si, Uhum. na constelação, né, Ju? Sim, a mãe pode constelar o filho, né? Isso, a mãe pode constelar o filho. Porque o filho não Tá. pode constelar a mãe por causa da lei da precedência, mas a mãe pode constelar o filho, Uhum, uhum. né? E Gente, aí, eu às vezes, percebo muito que estão tendo muitas questões familiares agora por causa da pandemia. E por por causa da que isso? convivência extrema. Exato, a convivência extrema, porque nós mudamos toda a nossa rotina, né? Então a gente está ficando muito mais em casa, a gente está livre dos entorpecentes, dos, dos analgésicos do mundo, que são o quê? As noitadas, os restaurantes, os Trabalhar que nem um shoppings. louco, 10 horas por dia, para não ter que Aquele que pensar. trabalha, exatamente, trabalha muito, né? Então a gente está sendo meio que. Eu ia falar obrigado, mas eu vou falar convidado para ficar mais leve. A gente está sendo convidado a olhar para os conflitos familiares, né? E nesses casos de conflito, é muito legal essa questão, ou de qualquer terapia, qualquer coisa que você for fazer, eu acredito que já vai surgir um efeito, né? Então, por isso que isso está muito latente hoje em dia, por causa dessa nossa mudança social, né? Então a gente tá olhando mais para o filho, porque o filho não está na escola, tá olhando mais para o marido. Então é natural, não é normal, é natural que os conflitos surjam, né? Sim, com certeza. E é que a Giovânia está falando aí, fomos convocados a estar conosco, né? Às vezes você não está com alguém da sua família, às vezes você mora sozinho, ou mora você e mais uma pessoa só, enfim. E aí a gente está convidado a estar ali internamente. Olha minha tia cervejeira, mas que eu tô com saudade de um boteco, eu tô. Gente, aí para esse pessoal de Belo Horizonte deve estar sendo assim uma crise de abstinência terrível. Eu sou de Belo Horizonte, né? Mas eu já moro em São Paulo há 4, 5 anos vai fazer. Eu fico Ah, imaginando, porque a alegria do mineiro é pro boteco, né? Como que faz? E aí, e o boteco é terapêutico, né, gente? Eu tava conversando isso com meu esposo sim. outro dia. Porque você bebe, você solta seus problemas ali, depois você vai embora e tá até mais leve. Não tá tendo Sim, botecoterapia mais. Copoterapia, né? sim, e essa saudade de aglomerar com os amigos no boteco tá demais. É verdade. E é muito interessante isso. Aqui em São Paulo não tem isso, né? No estado de São Paulo. Pelo menos não na nossa convivência aqui diária. É Não, cultural, né? E aí é isso mesmo. Às vezes o Belo Horizontino, às vezes o homem mineiro, ele tem um pouco mais de dificuldade de se abrir para terapia, de ir buscar ajuda, porque ele acha que o boteco é a ajuda dele, o futebol. Então o Mineirão. E aí ele perdeu isso tudo. E aí o cara pode estar mais nervoso, tá mais agressivo, né? Tá preocupado com dinheiro porque o salário baixou 20, 30%, como que eu vou fazer? A mulher tá estressada porque o filho tá em casa, ela não tá o conseguindo marido tá em casa, produzir, o trabalhando home marido. office. Exatamente. Então tudo isso gera conflito, né, gente? É isso mesmo.
E aí vamos fazer sessão de Theta Healing para poder limpar as crenças e conseguir É, levar isso com mais leveza, porque esse negócio de convivência também é crença. sim, Tem muita sim. crença envolvida aí por trás aí. Sim, sim, sim. A gente pode resolver, sim, as suas crenças, né? O que que é no meu filho que tá tão. Muitas mães têm a crença de que ter filho é pesado. Então, quando o filho fica em casa, ela só xinga o menino. Pelo amor de Deus, você tinha que estar na escola. Tem mulher que pensa que marido é um entojo, que marido é um entojo, só serve para trazer dinheiro para casa, ou então não serve para nada. É aquele peso morto, né? Homem é peso morto. Quem já não escutou isso, né? Esse peso morto que fica aí. Então, é bom para você olhar para suas crenças. O outro só está te dizendo coisa que está dentro de você, né? E É o que eu ia muitas vezes falar, é o espelho, né? é o espelho. O que você pensa do outro diz mais sobre você do que do outro, Exatamente. Então é um né? momento realmente de olhar para dentro. O que que em mim que está incitando, que está me deixando tão raivosa em relação ao meu esposo, ao meu filho? A questão é estar em casa. Muitas de nós, mulheres, né, viemos dessa geração que não ficou em casa. Somos filhas daquelas que saíram primeiro, né? Porque antes, nas nossas avós, elas ficavam em casa. Aí depois as nossas mães saíram e nós saímos, mas assim, a gente saiu para arrebentar, né? Com diploma e tal, muita expectativa em cima de nós. Então, nós mulheres, às vezes, a gente se tornou muito autossuficiente, né? E aí depois a amiga vem reclamar que não arruma um boy, né? Que os boys não comprometem ou que os boys vão embora. O que eu tô emanando para esse boy? Se eu tô emanando para ele, se eu tenho a crença de que eu não preciso de homem, acabou. Ele não vai ficar, amigona. Não vai, ele vai ficar um tempo e depois ele vai embora, né? É o que eu falo do dinheiro também, que o dinheiro gosta de quem gosta dele, né? Exato. Então, se você acha que você pode viver com pouco, é com pouco que você vai viver, porque o dinheiro não vai chegar perto de Isso. você. Gente, que é errado ter Não vai. muito. Pelo amor de Deus, a abundância é para todo mundo. Deus é abundante. Ai, mas eu, lá na outra vida, eu tenho que pagar e tudo. Tá, gente, tem os aprendizados, né? E no teto a gente colhe os aprendizados, né? Mas a gente está aqui para ser feliz, para ser liberto, para ser abundante, né? Isso pode sim ser limpo. Pode sim, a partir do momento que você aprende com isso, você traz o aprendizado para você, para o seu cérebro, para a sua alma, para o seu eu superior. Por que não liberar? Por que não se abrir para a abundância do Deus maravilhoso aí? A gente está falando do Criador, né? De Deus, ele é dono de tudo. Somos É o todos criador filhos de tudo dele. que é. Ele é o criador de tudo que é, e é ele que a gente acessa no Theta Healing. Sim. E aí eu acho que é bom também as pessoas entenderem que tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Às vezes é duro, eu não escolho acordar de manhã cedo. Você escolhe sim, porque você escolhe trabalhar, você escolhe ter um salário, você escolhe ter carteira assinada, você escolhe ter um chefe. Então você escolhe acordar cedo, né? Então eu escolho ter dinheiro, então eu escolho acreditar em coisas positivas sobre o dinheiro. Ah, eu escolho acreditar que uma vida simples está bom para mim? Ok, então você escolheu acreditar que uma vida simples está bom para você. Então, pense na sua responsabilidade de escolher os seus pensamentos, né? De escolher as crenças que você quer ter, se são crenças positivas ou negativas, se são crenças de escassez ou crenças de abundância. E aí, se as crenças de escassez estão demais, procura uma teta healer para poder limpar essas crenças. A Ju também, Teta Healer, maravilhosa aí, ó, minha aluna. Mas é verdade. Gente, posso propor um exercíciozinho para vocês? Por Quanto tempo a gente favor. tem aí, Ju? Aperta no ao São, vivo. são 11h49. Nós temos, tá aqui 50 10, minutos. temos 10 minutinhos. É, pensa nas crenças em relação ao dinheiro que vocês têm. Vamos fazer uma meditação para a gente liberar isso? O que você acha, Ju? Vamos.
Eu acho ótimo, eu não estava querendo download, você vai fazer uma meditação, tá ótimo. Vou. Vamos meditar em relação Vamos, a isso? E aí você vai soltando essas crenças, vamos entregando isso e eu vou trazer uns downloads para vocês. O que vocês acham? ótimo. Vamos lá? Então, eu o que é que eu vou fazer? Vou levar vocês em teta, tá? O que é levar em teta? É abaixar as suas ondas cerebrais. Tudo bem? Então, as suas ondas cerebrais, tá? Se elas estão, não sei, talvez a 20 agora, porque a gente tá falando, tá? Né? Elas vão para 4 a 8. Por que eu uso o tambor? Porque isso aqui ajuda você a relaxar e entrar no estado meditativo. Tudo bem? E aí, eu vou fazer uma limpeza de crença coletiva em relação ao dinheiro e vamos cair, eu vou trazer uns downloads para vocês. Tudo bem? Justa, só fica de olho aí no tempo. Me Tá, fala quando tiver assim, faltando uns 4 minutos, aí você me fala, beleza, tá? bora lá. Então vamos lá. Peço que vocês respirem fundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, imagina uma energia vindo lá do centro da Terra. Deixa essa energia subir pela sola dos seus pés, passar pelos seus chakras, até chegar no topo da sua cabeça numa bola de luz. Você vai deixar essa bola de luz subir com uma mini versão sua ali dentro. Essa bola de luz passa por camadas de cores claras, escuras, claras novamente. Passa por uma camada gelatinosa com as 7 cores do arco-íris. Passa por uma camada branca, até chegar numa camada branca, iridescente perolada. Você deixa a sua bolinha de luz do lado de fora e adentra essa camada. Vai sentindo essa energia tomar conta do seu ser, essa energia de puro amor incondicional, essa energia da criação, essa energia de Deus, essa energia que é pura abundância. Agora eu peço que você sente-se aí nesse lugar branco, com toda essa energia em volta de você. Mentalmente, imagine você colocando a mão na sua cabeça. E quando eu vou falando, você vai imaginando tudo isso saindo aí da sua cabeça, do seu coração, saindo de você, pelo topo da sua cabeça. Então vamos lá. Vamos liberar essas crenças de que dinheiro é a raiz de todo mal, de que dinheiro não traz felicidade, de que dinheiro afasta as pessoas, de que o dinheiro corre de mim, de que eu preciso correr atrás do dinheiro, de que é proibido ganhar dinheiro facilmente, de que eu tenho que trabalhar, ralar muito para poder ganhar dinheiro. Vamos liberar isso também, de que se eu tiver dinheiro eu vou ser morto, eu vou ser perseguido, eu vou ser sequestrado. Vamos liberar isso de que dinheiro, de que rico é chato, rico não tem coração, rico não olha para os outros, de que bonito é ser pobre, de que bonito é não ter dinheiro. Vamos liberar isso de que eu mereço sofrer para ter dinheiro. Liberar tudo isso agora. Imagina tudo isso indo embora como uma nuvem saindo do topo da sua cabeça. Liberar isso de que eu tenho que sofrer muito para ganhar, eu tenho
eu não posso ganhar dinheiro, só meu esposo pode, ou só a minha esposa pode. Que se eu ganhar muito dinheiro, a minha família vai me excluir, eles vão me deixar de lado, eles vão achar que eu sou chato, que eu tô metido. Vamos liberar isso tudo. Imagina tudo isso saindo de você agora, todas essas crenças em relação ao dinheiro saindo de você. 4. Vou dar 56 agora. E agora eu vou trazer para vocês. Posso trazer para vocês a definição de dinheiro? De Sim, abundância a partir do Criador de sim, tudo que é? Se aceita, diga sim. Posso sim. trazer para você que Deus é abundância? Posso trazer para você que Deus é prosperidade? Posso trazer para você que você merece ser próspero, abundante e que você já cria soluções criativas todo momento para receber de formas inesperadas grandes quantias de dinheiro na sua vida e que você já se sente feliz por isso? Sim. Posso trazer para você que você merece ganhar dinheiro, ter muito dinheiro, ser rico se você assim o desejar? Ótimo! Então vai mentalizando tudo isso agora entrando no topo da sua cabeça. Isso! Vamos só repetir. Eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. O dinheiro me ama, o dinheiro me ama, o dinheiro me ama. Eu sou abundante, eu sou abundante, eu sou abundante. Quando abrir os olhos, abra os olhos se sentindo rico, poderoso, cheio de grana. Arro. Arroz. Ai, que delícia, ó. 57 minutos e 40. Vamos despedindo, agradecendo você, amiga, por essa Nada. dinâmica aí com a gente do Teta, nos levar em Teta, né? Isso E mesmo, vamos olhar para o dinheiro. Perdão, Ju, é só porque eu estou respondendo aqui. Vamos olhar para o dinheiro como nosso amigo, né, pessoal? dá Dinheiro é nosso oportunidade para a gente amigo. fazer as viagens maravilhosas, né? Isso, isso, isso. E se você se coloca. Ai, obrigada, gente. Que delícia. Nossa, acho que galera que estava precisando de liberar umas coisas de dinheiro, né? Com É isso mesmo. Que certeza. bom que vocês gostaram. Na verdade, Adriana, o que, que é o mau uso, né, do dinheiro? O que, que é o bom uso do dinheiro? Eu acho que a gente colocar o dinheiro num lugar de positividade, né? A gente saber, e às vezes a gente vai usar o dinheiro de uma forma, ai meu Deus, gastei demais, ou ai, gastei de menos, mas ver a energia, o dinheiro é energia, a energia do dinheiro como positiva, certo? Gratidão, meu Isso amor. mesmo. Então é isso, amiga. Um beijo. Deixa, peraí, tá terminando? Deixa eu só fazer meu merchan aqui dos Fala. cursos. Vamos ter cursos Você de tem um Teta minuto. Healing agora, né, Ju? Quando que é? Agora eu Em esqueci. julho a gente tem o 2, em agosto tem o DNA básico. Isso mesmo. Então, segue a gente lá na página @Eclipse Terapias Integrativas. Qualquer coisa, manda direct para a Ju ou para mim também. Tá bom? Isso. E quem quiser Ai, que fazer o curso de Theta lindo. Healing, gente, não é só para ser terapeuta, tá? É um processo de autoconhecimento e desbloqueio de Sim. crenças maravilhoso. Para você, Então, para o seu vem. dia a dia, para você. E a Ju, uma Teta Healer maravilhosa, procura a Ju também. Tá bom? Um beijo para vocês, amo vocês. Gratidão pela oportunidade. Obrigada. Eu que Tchau. agradeço. Beijo.